Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta com o Copa na Copa. Eu sou o Carlos Corrêa, como está aparecendo no GC aqui embaixo. Aqui comigo, Vitor Figueiró. E aí, Vitor, tudo bom? E aí, Carlos, e aí, pessoal? A gente vai revezar o pessoal da redação aqui ao longo desses próximos dias de Copa do Mundo. Hoje o Vitor está aqui para falar comigo. A gente vai falar sobre os jogos dessa segunda-feira e também projetar os jogos da terça-feira. Então, sem mais delay, vamos lá. Vamos começar então com os jogos dessa segunda-feira, com o jogo de manhã, o jogo que abriu o grupo B, Inglaterra e Irã. Ontem eu falava que eu tinha apostado no Irã como a zebra do grupo B. Eu acho que eu fui água abaixo, né? 6-2, inapeláveis 6-2. O pessoal falava que o forte do Irã poderia ser a defesa. Pelo visto, não é o forte. Não, mas o teu argumento foi da questão defensiva, ele tem muito fundamento, porque o Irã, em 2014 e 2018, tinha sofrido 7 gols. Só hoje tomou 6. Então, por aí tu tira uma base, o time simplesmente se desestruturou depois que tomou o primeiro gol, e aí foi um passeio da Inglaterra. E antes do primeiro gol também teve aquele lance que a gente olha a foto e é horrível de ver. O goleiro bateu a cabeça com o zagueiro, né? Saiu sem olhar pra frente e a foto é uma junção de faces, assim, uma entra na outra. Espaços assim, exatamente, contrariando uma lei da física. E como era de se esperar, o goleiro não continuou no jogo, né? Ficou ali, nariz sangrando e tal, acabou não dando certo. Logo depois saiu o primeiro gol. E aí depois saiu o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Aí o Irã precisou abrir o campo e aí a Inglaterra... Aí foi. Dá pra levar fé na Inglaterra ou... Olha, eu acho que foi uma... Em que pese, né, a baixa qualidade do Irã e todos os problemas, foi uma estreia que mostrou força, né? Inegavelmente mostrou força. A Inglaterra, às vezes, se complica nela mesma, como vinha acontecendo na Liga das Nações, e essa estreia 6-2 numa Copa do Mundo é um recado positivo, com certeza um recado positivo. A Inglaterra, os ingleses não confiam muito na Inglaterra. Os relatos que a gente lê por aí é de que eles acham que o cavalo já passou encilhado, né? Em 2018 eles pararam na semifinal. Tiveram um chaveamento positivo para chegar até a final. Tava facinho para chegar naquela final, né? E o ano passado a Euro, né? Que eles fizeram a final. Football is coming home, né? Aquela campanha toda. Eles sofreram para chegar. O italiano foi lá e come home nada, cara. Teve aquele pênalti do goleiro Schmeichel também na semifinal também, meio mandrake. Então... Exatamente. Mas eu acredito que tem muitos jogadores jovens, até o Bellingham hoje fez uma baita partida. Ele nem era titular, quem vinha sendo titular era o Calvin Phillips, que se lesionou, foi titular na Euro, fez uma baita Euro. Então, essas alternativas no banco é que vão mostrando a força de um time, né? Para mudar os jogos, para ter outras alternativas que não sejam as mesmas dos 11 que estão em campo, né? Numa Copa do Mundo isso é fundamental. Certo. Vamos então para o outro jogo desse grupo B, País de Gales e Estados Unidos. Bom, vamos lá. País de Gales, Estados Unidos. Em termos de expectativa, eu acho que foi exatamente o que se esperava, né? Um jogo meio... aquele jogo de fim de dia que tu acompanha meio assim, mas... E o juiz deu 9 minutos de acréscimo. Tipo, era o jogo que, sabe, guarda esses acréscimos para jogos. Aliás, hoje mais interessantes, né? Mas enfim, os Estados Unidos largaram na frente com um gol do EA, que é filho do Jorge Weah, né? Que, por ironia dos destinos, né, o atacante jogando naquele Milan, que era um timaço. Só que o EA defendia a seleção da Libéria, presidente da Libéria, inclusive. Ele nunca participou de uma Copa do Mundo, né? Tá naquela caixinha de jogadores cracassos que, por fazerem parte de seleções fracas, nunca disputaram a Copa. O filho dele foi lá, participou e de cara fez um gol. Só que aí no finalzinho, pênalti no Bale. Pênalti bem, assim, afoito do zagueiro. Né? E o goleiro até foi bem no pênalti, né? Mas o pênalti ele bate muito bateu bem na bola, né? Fica aí uma dúvida em relação a esse grupo, porque eu não sei, eu posso estar defendendo o meu palpite ainda no Irã, mas acho que essa segunda vaga tá total em aberto, né? Eu acho que tá mais agora para Estados Unidos. Com 6-2 é difícil não descartar o Irã, mas...
Pelo que a gente viu Mas eles já passaram pelo mais difícil também, né? Difícil. Mas se era para ser esse jogo entre País de Gales e Estados Unidos, o que ia definir entre os dois a segunda vaga, não definiu nada, né? Não definiu nada, ficou pelo contrário, muito, muito em aberto, né? Por isso que o gol do Bale foi tão comemorado. Porque tu perde ali, jogo em grupos, 3 pontos, tu perde, tu entrega 3 pontos para um rival direto. Então, e tem pouco tempo para recuperar, né? É muito diferente dos pontos corridos que tu fica travado no empate. Não. E lembrando que País de Gales também estava num jejum aí de... é verdade. 64 anos, 54, acho que 64. Eles não disputavam desde 58. E eles se classificaram, até vocês comentaram ontem, naquele anticlímax. Todo mundo secando eles. Todo mundo Ucrânia, secando eles. Todo mundo torcendo pela Ucrânia. Mas enfim. Feito. Vamos lá então para o Grupo A, que teve um jogo à tarde, fechando a primeira rodada do Grupo A. Bom, quando fala de Grupo A, a gente está falando de Holanda e Senegal, e eu me arrisco a dizer que ele é o jogo que melhor se encaixa, pelo menos até agora, naquele tradicional clichê do o placar não diz o que foi o jogo, né? Porque estava 0-0 até os 35 do segundo tempo, quando o goleiro do Senegal deu uma saída meio atabalhoada ali, saiu perdido e a Holanda abriu o placar, o goleiro, o Mendy, né? Aí o Gakpo abre o placar ali, o Senegal vai mais pra frente, toma um segundo gol ali do Klaassen. 2-0 Holanda, confirma o favoritismo aí da Holanda, ainda vai pegar o Uruguai, Catar e o Equador, deve passar como primeira, né? Foi um jogo, eu me agradei muito desse jogo, primeiro tempo foi bom, né? Foi interessante. Senegal até antes do gol da Holanda chegou a finalizar várias vezes, é uma seleção que claramente sentiu muito a falta do Mané lesionado para ter alternativa ofensiva ali naquela hora do acabamento dos lances. PKV, a Holanda muito burocrática em alguns momentos, circulando a bola, e ela melhora muito a partir da entrada do Depay, que está se recuperando uma lesão, estava no banco. Ele entra, a jogada do primeiro gol ele não articula, mas é ele que dá o passe para o cruzamento, e no segundo gol ele finaliza para o Jansen pegar o rebote. Então, a Holanda passou um trabalho, mas o adversário também era... Não é a Holanda ofensiva que muitos talvez pudessem esperar, né? Não era. Eu acho que é uma Holanda mais assertiva quando vai ao ataque. Por vezes procura não dar espaço atrás, mas quando vai à frente consegue colher bons frutos. Quem comemorou esse resultado e principalmente o segundo gol, né, foi o Equador. Foi o Equador, que perdeu a chance de ontem de fazer um bom score. Mais ainda, né? Então, e viu diante dessa resistência de Senegal contra a Holanda, sabe que o adversário ali, eles devem definir a vaga, então... Coitado do Catar, né? Que vai virar quem fizer saldo no Catar agora. Catar, agora, isso talvez Senegal tenha uma vantagem em relação ao Equador, né? Que é mais ou menos, né? Porque é na próxima rodada, não é na última. Sim. Mas já sabe que precisa... Exatamente. Já vai entrar em campo contra o Catar sabendo que precisa tocar uma saraivada, né? É verdade, não. E pode ser bom, mas pode acabar dando espaço atrás, mesmo que o Catar realmente, daquele primeiro jogo ali, foi... E já antecipando aqui, que na última rodada, quando os jogos são no mesmo horário de cada grupo, o jogo a se ver não vai ser Holanda e Catar, vai ser Senegal e Equador, né? Verdade. Deve ter pelo menos aí um mata-mata sem ser no mata-mata, né? Vai ser um jogo... exatamente, vai ser um mata-mata sem ser no mata-mata, e é um jogo atrativo. O Equador, mesmo que o Catar, né, mostrou com Caicedo, meio campo interessante, então... Vai ser um dos grandes jogos da primeira rodada, vale a pena ficar ligado. Equador tem que ver se o Valência vai voltar bem, né? Por aquela pancada que ele tomou no joelho. Mas então tá, a gente fecha os jogos de hoje por aqui e agora vamos falar dos jogos de amanhã. Então, vamos lá para os jogos desta terça-feira, dia 22. Vai ser o primeiro dia dos jogos às 7 horas da manhã, né? Nós vamos madrugar. E de 4 jogos por dia, né? Era para ser hoje, na verdade, né? Nessa segunda-feira, mas como eles anteciparam o jogo entre Catar e Equador para o domingo, acabaram que ficaram só 3 jogos hoje. Só, né? Só 3 jogos de Copa. Começa logo com um jogo muito Pois eu ia te perguntar, vale a pena dar essa madrugada para assistir Messi e companhia? Os hermanos... Aí eu acredito que vale, eu vejo a Argentina uma seleção muito forte e estrear bem pode ser aquele recado de que realmente eles chegaram bem para a Copa, porque a gente sabe que às vezes a Argentina tropeça, 2018 foi aquele empate com a Islândia, o Messi perde pênalti, se eu não me engano,
Então é importante, para ver realmente se a Argentina chegou ao Catar para disputar o título e o quanto essa seleção está confiável no jogo valendo mesmo. Para esse jogo contra a Arábia Saudita, me chamou um pouco a atenção uma foto que circulou hoje à tarde do tornozelo do Messi, que parece uma... Ó, tá ali na câmera. Parece uma bola de tênis, né? É impressionante a imagem. Ele botou uma das bolas de ouro. No futebol... Tem várias, né? No ambiente do futebol não chega a ser um absurdo. A gente, é um caso frequente. Mas é uma competição, jogo rápido, tiro curto, jogos um atrás do outro. Não pode tropeçar, mano. Não. E é um jogo, em tese, o jogo mais fácil do grupo, né? Sim. Contra a Arábia Saudita. Mas não tem como preservar o Messi. Não tem como, tem que arrancar bem. Ele tem que se... Essa confiança, aquela que tu pega no campo, tem que ir pro jogo, não dá pra preservar. Não dá pra preservar, vai no sacrifício mesmo. Depois eu acho que até algumas imagens também do tornozelo tinha dado uma aliviada, então tu vê que pode ser até às vezes uma proteção, então tem que ir pro jogo. Não, o Messi é fundamental. Quem pagou ingresso, pagou pra ver o Messi. Quem pagou ingresso, pagou pra não dá pra tirar a estrela. Todos os jogos, o que me chama a atenção é que eu acho que assim, a Argentina, de certa forma, e aí dá pra fazer um contraponto justamente o que a gente tava falando com a Inglaterra, né, que os caras não tão confiantes. E a Argentina me parece um pouco que ela tem uma semelhança com o Brasil e com a Itália, talvez, que às vezes rende mais quando vão sob desconfiança, né? Pelo menos em 86 foi assim, né? Sim. Tem vários documentários aí do Maradona que se fala isso. E a Argentina tá numa confiança. Disparado dos últimos anos. Eu também acho que, assim, pra mim, eu acho que tem 3 favoritos que estão acima de todos os demais nessa Copa, que são Argentina, Brasil e França. Agora, não sei se eles não estão confiantes demais no sentido disso atrapalhar. Por isso entra muito... Eles estão colocando mais peso do que, por exemplo, a seleção brasileira está se colocando. O Brasil também é tão favorito quanto, mas eu não vejo o Brasil se colocando esse peso que os argentinos estão colocando. Eu acho que entra a grande invencibilidade e ser a última Copa do Messi, então aquele espírito, sabe, de... Não, e o time já tem isso, o time de escalão. Vamos dar a vida pelo Messi, vamos jogar pelo Messi, então eles estão... E isso eles acabam... Ganhou da Itália, a tal da finalíssima, ganhou do Brasil no Maracanã. Então é difícil até para eles não estarem confiantes, por isso entra a importância da estreia, para sentir o gramado e... Eu sou minoria aqui na redação, eu não seco a Argentina, tu seca a Argentina? Não, também não seco a Argentina. Então seremos minoria. Do Messi, não tem ambos, problema nenhum para mim eles ambos somos minoria aqui. E então. Brasil e Argentina seria maravilhoso. Pode dar na semifinal, né? Semifinal. Então, imagina o tamanho desse jogo. Se os dois passarem como líder de chave, tem Brasil e Argentina na semifinal. Absurdo, né? Aliás, pode ter um caminho do Brasil e não chega a ser um absurdo, porque também Portugal é bem favorito no grupo para se classificar em primeiro e o Uruguai em segundo. O Brasil pegaria, nesse caso, Uruguai nas oitavas e poderia pegar a Argentina na semi, imagina. Mas, vamos lá. Vamos ver o outro jogo aí do grupo C. O outro jogo do grupo C, México e Polônia, é também tratado como o jogo que vai decidir quem vai ser o segundo classificado. Nas finais da primeira fase. Exatamente. Né? O México sem Chicharito, né, o que causou muita polêmica lá na seleção mexicana. A Polônia, por sua vez, com Lewandowski, né, que é disparado o grande nome da seleção polonesa. E o goleiro Ochoa também. Ochoa, fecha a meta na Copa do Mundo. Quando joga com o Brasil, então fecha mais ainda. O nosso dublê do Ted Mosby, do How I Met Your Mother. Tem favorito nesse jogo aí? Tem dificuldade de descartar o México. O México sempre chega nas oitavas e nunca passa das oitavas. Então, e a Polônia me decepcionou bastante em 2018 e na Euro. Então, um time que eu tenho uma desconfiança. Não vejo problemas para mim no bolão, que apostei na Polônia como segundo. Mas a maioria eu tava olhando ali, eu que tô organizando o bolão, que eu tava olhando ali, botando numa planilha e a maioria do pessoal botou o México, né? Então, eu tenho essa desconfiança. Eu tenho uma confiança no México, uma desconfiança na Polônia por ter me decepcionado nesses resultados. Mas esse é o jogo que tende a definir, né? Esse é o jogo que tende a definir. Um outro jogo interessante pra gente acompanhar, um dos bons jogos.
Então tá, fechando. Antes só vamos para não... A gente falou dos 2 jogos, né? A gente falou do jogo da Argentina às 7 e México e Polônia é nessa terça-feira, 13h. Certo? Vamos lá então para os jogos do grupo D, porque tem mais favorito estreando nessa terça-feira. Bom, é o último jogo do dia, mas a gente vai falar antes aqui pela importância dele, né? França e Austrália vai fechar a primeira rodada do grupo D. A França tem uma penca de desfalques, né? O mais importante deles aí nesses últimos dias, o Benzema, mas já havia perdido o Kanté, já havia perdido o Pogba e trocentos outros. Ainda assim é favoritaça, isso, né? É impressionante. Segue com o Mbappé, segue com Griezmann, né? Não, é impressionante a quantidade de nomes que a França tem de perder tanto jogador significativo, perder tanta qualidade e a gente ainda não descarta, né? Sim. Então, essa estreia com a Austrália. A Austrália é um time de boas partidas em Copas do Mundo, mas a França deve prevalecer. A Austrália é aquele time que joga como nunca e perde como sempre. A Austrália geralmente sempre, mas faz bons jogos, né? Inegavelmente faz bons jogos. Fez na Copa do Brasil um dos gols mais bonitos da Copa, que a gente tava lá no Beira-Rio, viu, né? Que o cara acertou a gaveta lá no jogo controlando, né? E é logo depois do gol, então, bom, isso. Foi muito... Mas acredito que a França não deve ter dificuldades. A França é... Claro, né? Concorda que eu e a cadeira aqui estamos brigando já. A França é favorita do nível Brasil e Argentina? Mesmo com esses desfalques? Agora por 2 motivos. É um time emendar 2 Copas seguidas é muito complicado. E tem a maldição das Copas, né? E quem ganha sempre na seguinte. A Alemanha fez isso em 2018... A Espanha fez isso em 2014, a própria França tinha feito isso antes. Então, por isso a estreia vai ser tão importante, sabe? Para ver como eles administraram, como eles receberam esses desfalques, mas de nível Brasil e Argentina é complicado de colocar. O que nos leva para o último jogo, a gente comentar aqui, mas é o jogo que acontece mais cedo, acontece às 10 da manhã. Vamos para ele. Bom, o primeiro jogo, né, do grupo D é Dinamarca e Tunísia. A gente vai ser sincero aqui, a gente não tem muito o que falar da Tunísia, né? A gente não tem muito como acompanhar o futebol da Tunísia. Mas, enfim, a Dinamarca é favoritaça à segunda vaga nesse grupo, né? E, inegavelmente, até algo que transcende o futebol. A grande atração nesse jogo e na seleção da Dinamarca é o Eriksen, né? Que na última competição de nível grande da seleção simplesmente morreu por alguns segundos. Esse é um dos poucos casos que a gente pode literalmente dizer que o cara renasceu pro futebol. Morreu por alguns segundos. Então é uma das bonitas histórias que a gente vai ter no Catar. E Dinamarca e Tunísia, eu apostaria na Dinamarca. Tem que jogar firme, tem que marcar posição, porque é o que a gente comentou. Não dá para marcar passo, de repente depois marca passo com a Tunísia, a Austrália... Perde um pontinho aqui, perde um pontinho ali, né? Porque a Austrália não é boba. Esse grupo não tem nenhum morto, né? A gente não conhece muito o futebol da Tunísia, mas às vezes essas seleções africanas que a gente não dá tanta bola, a gente sempre se liga para um outro lado da África, assim, Gana, Senegal, outras seleções que esse ano não estão, tipo a Nigéria ou Camarões que tá... E essas seleções de outros lados ali do continente africano, às vezes surpreendem muito mais, como pode ser o Marrocos esse ano também. O Vitor apostou no Marrocos, né? Vou confidenciar aqui. O Marrocos é uma das surpresas que eu tô confiando pela preparação antes da Copa. Não tá nessa Copa, mas vinha fazendo uma campanha interessante também. O Egito, então, né? Esses países africanos, às vezes, têm essas surpresas, né? A Austrália, como a gente falou aqui, daqui a pouco, né? Não tem muita tradição de ir para as oitavas, né? Parece que... Mas é aquela seleção que tu não pode... Alguém vai tropeçar nela. Alguém vai tropeçar. Não pode ser tu, né? E em 2018 a própria França teve dificuldades com a Austrália, né? Foi um jogo difícil. A minha dúvida quanto à França é justamente isso, assim, é a questão interna, assim, porque a França também é cheia de rolo, né? Tem aquele documentário do Anelka lá sobre 2010, eles simplesmente ruíram entre eles. É complicado. Mas enfim, essas então foram as nossas análises e projeções aí para esses jogos da terça-feira, dia 22. A gente vai ficando por aqui. Vamos lembrar também de pedir aí para quem nos assiste acompanhar
a nossa cobertura nas redes sociais do Correio do Povo. Quem quiser ativa o sininho aqui para saber quando tem programa novo. O nosso tem todo dia, né? O Copa na Copa é diário ao longo desses dias. Ao sábado só que vai ser uma edição diferente, vai ter, mas não vai ser uma edição de análise. E também tem o Catando, né? Que é a Mauro Dornelli sempre recebendo algum outro colega daqui. Estarei lá no colega. Catando. O Vitor já está previsto aqui para ficar em pé de igualdade com a Mauro, que é difícil, hein? Acompanhar o nível de estrela da Mauro precisa ter bala na agulha. Mas enfim, a gente vai ficando por aqui. Até amanhã. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.